Na paisagem dá para ver de longe os bons ventos que chegam a 28 km por hora, estáveis e sem mudanças bruscas de velocidade ou direção, trouxeram torres gigantes de geração de energia para o sertão nordestino. Estamos no sertão do Araripe, entre os estados de Pernambuco e Piauí. A região, com histórico de seca e miséria, hoje é um reduto de prosperidade, inovação e sustentabilidade. Centenas de aerogeradores avançam sobre as serras, se multiplicam em fileiras a perder de vista na Caatinga. Parecem brotar nas estradas e pequenos povoados. O som das hélices cortando o ar se tornou comum neste pedaço do sertão. Elas não param. De dia e de noite, as torres produzem energia, aproveitando um tesouro inesgotável da natureza, a força do vento. Essa fonte geradora de eletricidade só tem um concorrente à altura, o sol. Outra riqueza que a região tem o ano todo e já superou a força dos ventos na produção de energia limpa. Hoje a energia solar, hoje ela se tornou a segunda, né, na nossa matriz energética aqui no Brasil, né? Hoje ela fica atrás aí da hidrelétrica, né? E passou a eólica, que antes era a segunda, né? Então ela vem crescendo aí exponencialmente nos últimos 10 anos. A matriz elétrica brasileira, que reúne as fontes de energia usadas para produzir eletricidade, ainda é dominada pela geração das hidrelétricas. Elas respondem por pouco mais da metade da produção, 50,8%, cerca de 109 mil megawatts. A solar, segunda nesse ranking, gera 14,8% da energia consumida pelos brasileiros. São 32 mil megawatts. E logo atrás está a energia eólica, com 12% da produção nacional, mais de 26 mil megawatts. O Brasil, e principalmente a região Nordeste, ele representa um papel de protagonista no planeta, principalmente com relação à tendência mundial de ter 100% de eletricidade gerada a partir do vento e do sol. Então, neste contexto, se nós compararmos a população da região Nordeste em torno de 54 milhões de habitantes, aproximadamente a população da Inglaterra, nós seremos a região do planeta com 100% de energia renovável na próxima década. Esse potencial para a região Nordeste é infinito. Nós podemos ter energia eólica e solar gerando 100% da energia necessária para todo o consumo no país. Quando essas duas fontes se juntam, dão ao Brasil um dos maiores potenciais para a geração de energia renovável do mundo. Claramente é um lugar de bastante destaque, tanto pelo o que fazemos com respeito à formação, né, do pessoal técnico-científico, quanto pelo tanto que exploramos fontes renováveis. Hoje, nós podemos colocar o Brasil como uma liderança mundial, aí, particularmente em eólica e solar. Formamos muita gente de muito boa qualidade, com uma capacidade técnica que nos dá orgulho. O potencial é sem limite, tanto do sol quanto do vento. E não é só a quantidade, a qualidade dessas fontes faz toda a diferença. Para se ter uma ideia, o fator de capacidade que mede a produtividade dos ventos no Brasil chega a ser mais do que o dobro de outros países. O potencial eólico no Brasil, ele é sim admirável, inclusive diferenciado em relação a outras partes do mundo. O fator de capacidade, por exemplo, fora do Brasil chega a ser muito mais baixo. Aqui no Brasil, em média, de 0,40, 0,45,
até 0,55, dependendo do período de vento, né? E fora do Brasil, esse fator de capacidade, 25%, um pouco menos, dependendo da região ainda. Isso quer dizer que os nossos ventos são melhores que os ventos dos outros? Sim, são. E quase o dobro. E quase o dobro da capacidade. A natureza é generosa e sábia. A energia solar e a dos ventos se complementam de forma perfeita. Para tirar o melhor das duas fontes, a engenharia passou a construir parques híbridos, que são uma tendência do setor. O recurso eólico, ele normalmente começa a ocorrer ali no final da tarde, se prolonga durante a noite e madrugada e início de manhã. E a maior incidência solar acontece entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. É quando o período de vento está mais baixo, então a energia fotovoltaica, né, ela acaba complementando a capacidade de geração. A engenharia acompanhou, né, esse movimento, né, e foi desenvolvendo para isso, para aproveitar ao máximo esses recursos naturais. Se os grandes parques de energia eólica apresentam torres cada vez maiores, chegando a 140 metros de altura, é a energia solar, com as pequenas centrais de geração de energia distribuída, que tem chegado mais perto da realidade do consumidor comum. Já são mais de 2 milhões de pequenos sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede de distribuição. O mercado está cada vez mais aquecido. A matriz energética brasileira antes era formada apenas dos grandes projetos. Hoje, também, né, com a energia solar, que é a geração distribuída, ela se aplica a pequenos negócios. Então, ela caminhou com as duas possibilidades, né? As pessoas, as empresas, o poder público gerando sua própria energia, a agricultura gerando sua própria energia, e também as grandes usinas, que é a base da nossa matriz energética, né? As grandes hidrelétricas, grandes parques eólicos, né? Que a energia solar também está inserida. É no telhado das casas que estão 78% dos sistemas de microgeração de energia solar no Brasil. Quase 1.600.000 consumidores. Um desses telhados fica em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, onde a Monique mora com o marido e uma filha. Ela instalou 19 placas solares em junho passado, que garantem o fornecimento para 2 casas, a dela e a dos pais, que fica no bairro do Ibura, na zona sul do Recife. Conversamos na sala com a temperatura mais do que agradável, resultado que chegou com a energia solar. Eu já vi uma novidade que foi ar-condicionado na sala, isso é um luxo. É, com certeza. O ar-condicionado era um sonho que virou realmente realidade, né? Devido ao clima aqui, a gente precisava, digamos assim, de um ar-condicionado na sala. Tá fazendo a diferença aqui. Tá, com certeza. Por que você foi atrás da energia solar? Primeiramente por causa da economia, né? E a gente vendo cada vez mais a conta subir, as taxas aumentarem, aí a gente correu para a energia solar. Uma corrida festejada todo mês quando a conta da luz chega. Em março do ano passado, a despesa chegava a R$ 767,46. A primeira conta, já com a energia solar, no mês de junho de 2022, foi de R$ 27,77. E quando você recebeu a primeira conta com o valor reduzido, qual foi a sensação? Foi a sensação, um alívio, né? Praticamente uma conta a menos a ser paga. Agora a Monique faz as contas para saber em quanto tempo vai recuperar os R$ 35 mil que investiu na instalação das placas solares. Em torno de 4 anos. No máximo a gente está tendo esse retorno total. Foi um bom investimento? Foi um maravilhoso investimento. Eu me arrependo de não ter feito antes. E está recomendando aí para todo mundo, para os amigos? Com certeza. Amigos, família, todo mundo. O consumidor não precisa ter um telhado para gerar energia. Quem mora em apartamento ou numa casa pequena que não tem um telhado de tamanho suficiente
pode contratar uma empresa que produz energia solar justamente para fornecer para quem não pode ter um sistema próprio de geração. A redução na conta vai ser um pouco menor, cerca de 10% a 15% do valor, mas não precisa investir nos equipamentos. Outra estratégia é usar o telhado coletivo, como no caso dos condomínios. Este, em Apipucos, no Recife, com 6 prédios e 76 apartamentos, instalou 140 placas. Um sistema desse porte, hoje, custa em torno de R$180 mil. A produção de energia cobre todo o consumo das áreas coletivas e reduziu bastante a conta de luz do condomínio. Aqui, somando todas as contas deles, chegava em torno de R$6 mil. Então, hoje eles reduziram essas contas, saiu de R$6 mil para ficar em torno de R$400. Por quê? Porque cada torre aqui tem uma conta de energia. Então, a gente reduz para o valor da taxa mínima e somando todas as contas, chegou em torno de R$400. Rodrigo é engenheiro eletricista e foi o responsável pela instalação das placas solares. Há 5 anos, ele e 2 amigos da universidade criaram a empresa que já implantou mais de 400 projetos de geração de energia solar. O que eu sempre falo para os meus clientes é, se você não tem solar agora, você vai ter. Porque realmente é uma coisa que está se difundindo muito, está se tornando muito acessível e é extremamente necessário, né? Quem não quer ter um desconto na conta de energia? Então a perspectiva está só de crescimento desse mercado. Fazer de conta que eu estou lá na sua empresa fazendo um orçamento para uma família, o casal mais 4 filhos. De quanto seria esse investimento? Hoje teve uma redução muito boa no valor dos equipamentos. Hoje um sistema para atender essa família seria em torno de R$20 a R$30 mil. Tá? É possível pagar em questão de cartão de crédito, financiamento. Eu brinco que gerar sua própria energia é aquela questão de sair do aluguel para casa própria, né? É você sair daquele compromisso de você tá ali pagando a energia todo mês, né, como se fosse um aluguel, e comprar a sua própria geração e tá livre aí desses aumentos de energia e tudo. É uma fonte renovável, é uma fonte de impacto pequeno. Quando você pega o ciclo de vida desses materiais, o impacto de vida dele é muito pequeno na nossa sociedade. Com as pesquisas na área no mundo todo, os equipamentos ficaram mais baratos e tornaram a tecnologia mais acessível para o consumo. O preço desabou no mercado internacional quando os chineses entraram. A tecnologia mudou, obviamente sim, no entanto, eu diria que o principal responsável, né, por essa, entre aspas, invasão, né, das placas solares fotovoltaicas, uma invasão positiva e benéfica, né, para a democratização do setor, foi essencialmente a diminuição abrupta aí no preço do quilowatt-pico proporcionado pelos fabricantes chineses, né? Eu lembro que no começo dos anos 2000, um painel solar custava R$8 mil. Hoje um painel solar custa R$800. Então, naturalmente, a partir do momento que o mercado vai aumentando, as negociações das fábricas vão melhorando e a tecnologia vai barateando, vai se tornando mais acessível. Outros mercados vão surgir, como o mercado de seminovos, né? Tudo isso vai acontecendo cada vez mais que a tecnologia se tornar usual. Quer saber como tudo começou? A primeira turbina eólica do país foi instalada aqui em Pernambuco. Quais são os desafios, os impactos ambientais e o futuro das energias renováveis, tão essenciais para ajudar o planeta a enfrentar a crise do clima? Eu te conto já já, no próximo bloco. No Brasil, mais de 10 mil aerogeradores estão produzindo energia com a força dos ventos. Eles foram instalados em 916 parques eólicos em 12 estados do país. As torres gigantes são bem diferentes das primeiras turbinas, que começaram a gerar eletricidade 35 anos atrás. Esta, de 23 metros de altura, instalada em Fernando de Noronha em 1992, foi a primeira a funcionar no Brasil. Tirava dos ventos 10% da energia consumida na ilha naquela época. Quase ao mesmo tempo, Olinda também ganhou uma turbina eólica que iluminava os 10 maiores monumentos históricos da cidade.
Os projetos pioneiros não existem mais. Das primeiras turbinas, restaram apenas as imagens de arquivo e a lembrança dos pesquisadores que desbravaram a nova fonte de energia. Este pioneirismo era tão grande que as pessoas tinham um preconceito imaginando que a turbina eólica localizada em Olinda iria, por exemplo, ter uma influência e desestabilizar toda a energia elétrica na cidade do Recife. O pioneirismo rendeu a Pernambuco um bom desempenho no setor. Pernambuco tem uma posição privilegiada. Hoje nós temos 65% da nossa matriz energética toda de fontes renováveis. Parte disso, tradicionalmente, da fonte hidrelétrica, mas crescente, tanto a parte solar como eólica e também biomassa, com um percentual um pouco menor, mas também em expansão no estado. O estado conta com 28 parques solares instalados e 19 em processo de instalação. São 42 parques eólicos em funcionamento e mais 4 em implantação. Acima de tudo, a gente ganha em competitividade. À medida que a gente tem uma fonte de energia limpa, a gente consegue trilhar melhor o caminho da descarbonização da nossa economia. Isso, de cara, já coloca Pernambuco com destaque na atração de novos investimentos que procuram esse investimento responsável numa economia descarbonizada. Agora, além disso, você tem a geração de emprego no processo de construção e de expansão dessas usinas. Você tem a qualificação do emprego, porque você, à medida que tem essas usinas funcionando em cidades normalmente muito pequenas, cidades que estão no nosso interior e que nem sempre têm alternativas de produção, de geração de riqueza, você passa a ter ali uma renda adicionada àquele município que transforma a sua economia. Quando as torres de energia eólica chegam aos locais remotos no interior do Nordeste, elas produzem mais do que eletricidade. Provocam mudança na vida dos trabalhadores, das comunidades rurais e nos municípios onde são instaladas. Transformam a realidade local e alteram índices oficiais que durante décadas sinalizaram pobreza e exclusão. Queira imaginar uma região dessa, que não tinha tanta perspectiva e agora nós temos um polo crescente de geração de energia. Hoje nós geramos PIB, nós conseguimos gerar energia, geramos ICMS, geramos PIS, COFINS e gera arrecadação também para esses municípios. A energia verde tão festejada não é totalmente livre de impactos ambientais e sociais. Também é alvo de críticas e reclamações. A principal delas é que o ruído das pás cortando ventos sem parar tem tirado o sossego, prejudicado a saúde mental e até afugentado os moradores mais próximos das torres. Eu acredito que toda tecnologia existe os erros e acertos. Eu acredito que no setor eólico, esses erros que aconteceram no passado e essa evolução cada vez mais, o setor está totalmente consciente e aplicando essas tecnologias, essas turbinas bem mais modernas no contexto aerodinâmico e a tendência é ter praticamente zero de ruído em todos os projetos novos que estão sendo implantados. E tem mais um problema. Segundo ambientalistas, as torres têm matado aves quando estão no caminho das rotas de migração dos pássaros. O setor responde com dados de uma pesquisa da Agência Internacional de Energia, feita no ano passado na Europa e nos Estados Unidos. Os automóveis matam 50 vezes mais do que turbinas eólicas, pesticidas matam 100 vezes mais, edificações com vidro, onde esse vidro reflete a luz solar, matam 150 vezes mais, e gatos, por incrível que pareça, matam 300 vezes mais pássaros do que turbinas eólicas. Então, esse é um aspecto muito importante de ser considerado com relação à energia eólica e pássaros. A pergunta que devemos nos fazer é, de fato nós estamos fazendo caso à legislação? De fato nós estamos respeitando aquilo que a legislação coloca?
Eu acho que essa discussão é fundamental porque a gente tem que aprender a não condenar a tecnologia. A culpa não é da tecnologia. A culpa é de quem faz mau uso da tecnologia. Intrinsecamente, é das fontes mais limpas e é renovável. Entre os impactos positivos e negativos, que resultado que dá? Bastante positivo. Agora, é fundamental que a gente tenha uma coisa em mente. Se queremos nos isentar absolutamente do impacto, só há uma coisa a fazer. Não explorar nenhuma fonte, porque toda ela tem impacto. Se nós avaliamos o impacto da solar fotovoltaica e da eólica em toda a cadeia, desde a extração de matéria-prima, passando pela fabricação dos equipamentos, pela operação, até o desmantelamento da usina solar e fotovoltaica, chegamos à conclusão de que em todo esse ciclo aí de vida, a solar e a eólica são das fontes que menos impactam sobre o meio. Portanto, não basta olhar só para uma etapa. Não basta olhar só para a etapa de operação e dizer, olha, tem ruído, esse ruído incomoda, está em rota de aves migratórias, isso incomoda. Não basta. Logicamente, a gente tem que respeitar as leis, nós somos muito críticos quanto a isso. É possível mitigar consideravelmente o impacto negativo respeitando a legislação, respeitando as leis por um lado, e por outro lado, investindo mais em soluções técnicas. Buscar soluções técnicas está no DNA da Universidade Federal de Pernambuco. Nesta área de testes do Centro de Energias Renováveis estão os primeiros equipamentos ainda do final da década de 70, quando os pesquisadores começaram a estudar as fontes eólica e solar, bem antes da humanidade acordar para os efeitos das mudanças do clima. Talvez o consumidor comum não tenha se dado conta da importância das energias renováveis em escala global. Elas são fundamentais para ajudar o planeta a enfrentar a emergência climática. A diversificação da matriz energética do país, gerando energia mais limpa, faz parte do Acordo do Clima, que o Brasil assinou, se comprometendo a zerar as emissões de carbono até 2050. A gente saiu da parte da área de aquecimento do planeta para a área de ebulição do planeta. Isso é muito preocupante, porque isso realmente tem impacto profundo no dia a dia das cidades, no dia a dia das nossas vidas, tá entendendo? E a fonte renovável passa por isso. A implementação cada vez maior das fontes renováveis passa por isso, com toda a conscientização que deve ser de uma análise criteriosa dos impactos ambientais que essa fonte pode causar. Então, mudar a fonte do país, a fonte do planeta, é fundamental para que um planeta seja mais saudável. Isso a gente vê a Europa fazendo isso, os Estados Unidos, a China buscando tornar uma fonte mais limpa, e o Brasil também está buscando aí ter uma matriz energética cada vez mais limpa. Há muitos anos atrás nós deveríamos ter feito essa aposta. Hoje não estaríamos desesperados como estamos em frente dessas mudanças climáticas. Eu não tenho a menor dúvida. Mais uma vez é por isso que eu tenho dedicado tantos anos da vida ao estudo dessas fontes. Não consigo entender um planeta que, por um lado, se aperta por resolver, né, aquilo que nós chamamos da crise climática, e, por outro lado, faz pouco caso, né, a essa fonte tão rica. Não faz sentido ignorar isso.